Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM, aqui é a Josi, volto hoje e quero falar de outro tema relacionado a relacionamento humano. Gente, vocês já perceberam que boa parte das pessoas, quando não querem mais permanecer em um relacionamento ou quando não querem mais manter um vínculo de trabalho, manter um contato de amizade, ao invés dessas pessoas falarem abertamente que elas não estão mais interessadas em continuar, muitas delas simplesmente param de responder e-mails, param de responder as mensagens do WhatsApp, as mensagens do Facebook, do inbox do Facebook, param de se comunicar. Então é como de repente elas se transformassem em fantasmas e tentassem desaparecer da vida do outro, como esse outro pudesse automaticamente entender que, uma vez que ele não é visto, ele não deve ser lembrado, tá? Só que o que acontece, gente? Além de ser uma atitude pouco madura, é uma atitude que merece uma observação maior. Por quê? Quem faz isso normalmente está em processo. Tem duas possibilidades mais comuns de quem faz isso. Uma é que a pessoa quer evitar o confronto, né? Porque quando ela chega e fala que não quer, ela vai ouvir do outro o que o outro pensa, né? Então pode haver um desentendimento, pode haver um momento de revolta, pode haver um conflito. E aí a pessoa quer fugir desse mal-estar, né? Então ela começa a fugir. Isso é muito comum em fim de namoro, né? Então a pessoa evita, viaja, não responde, depois vem com umas respostas furadas e depois diz que fez isso, que era para o outro entender. E não é assim, gente. O outro quer uma resposta e merece uma resposta. Porque onde há um vínculo afetivo, onde há uma relação de trabalho, de amizade, existe sim uma via de mão dupla, então o outro merece sim uma satisfação. Então a gente parte aí do pressuposto que essa não satisfação já é um golpe baixo na relação, né? Então o outro tem o direito até de fazer o luto correto do fim dessa relação, que é ouvir porque o outro não quer, né? Para poder fazer esse luto de maneira correta e não ficar fantasiando tanto. Então facilita o processo quando as coisas são ditas claramente. Então esse é um ponto. O outro ponto que acontece e que precisa ser discutido também é um ponto um pouquinho mais perverso, um ponto manipulatório, que é o que em inglês o pessoal chama de benching. Esse benching é quando uma pessoa manipula a outra para deixá-la sempre disponível. Esse termo vem do inglês to bench, que seria o banco de reservas. É quando a gente deixa a pessoa lá disponível para a gente. Outro termo que a gente costuma usar é a carta na manga, né? Então a pessoa, ou por vaidade, ou por medo de solidão, ou por comodismo e sem vergonha em si mesmo, não quer descartar o outro, porque ele acha que depois essa pessoa pode ser útil, né? Para ela não ficar sozinha, né? Para um final de noite, né? Para suprir carências. Então o que essa pessoa faz? De vez em quando, principalmente aí em relacionamentos onde há uma troca afetiva aí, um namorinho, um casinho, ela não assume, né? Então às vezes isso também é para não assumir a relação. Ela não assume, e aí de vez em quando ela manda um monte de elogios, ela chama para sair, depois ela some, né? Então ela tem um movimento de sempre trazer a pessoa, de seduzi-la de alguma forma, mas depois ela some. Gente, a outra parte, se estiver interessada, ela sabe que tem coisa errada, né? Ela percebe que tem uma manipulação. Só que ela se deixa aí manipular pelo desejo de que a situação mude, né? Então a gente começa a ter o jogo, né, de domínio e dominado, onde um permite que o outro faça isso. Só que é um jogo perverso a partir do momento que quem está manipulando, nesse caso, sabe o que está fazendo. Então a gente teria que ver isso. E também porque quem faz isso também tem
um comportamento assim bastante mesquinho, que é não deixar o outro livre para cuidar da própria vida, né? Então a gente tem que ter essa atenção. Se as pessoas param de responder, puxa, pode ser, outro dia eu falei isso mesmo na minha página, pode ser simplesmente que ela esteja com outras prioridades. Só que a gente não deve ter, ou pelo menos na maior parte da nossa vida, a gente não deve colocar em primeiro plano as pessoas que nos deixam em segundo, né? Então, se eu deixar sempre a minha vida totalmente à disposição de alguém que mal lembra de mim, onde fica a minha vida, né? Onde ficam os meus desejos, onde ficam as minhas realizações? Então, a gente tem que tomar cuidado para perceber quando as relações estão nesse sistema aí, em que você passa a ser só o step do outro, né? Onde você passa a ser só alguém que vai se encaixar muito de vez em quando, que a pessoa não, dependendo do evento, a pessoa não te chama e coisas assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, né? Eu acho que daí eu vou chegar no ponto final dessa pequena reflexão. Muitas vezes, para terminar um ciclo desse, como esse ciclo do Benting, seria necessário que a pessoa que está sendo meio subjugada termine. Pare de responder, ignore e não volte a responder às investidas eventuais que receba, né? Porque quem está manipulando provavelmente vai manter, porque está dentro de um modus operandi aí que já é manipulatório, né? Então fica a dica aí, se vocês estão passando por isso, se vocês estão aí, tem alguém aí numa relação onde você é a terceira pessoa e fica esperando a outra sair dessa relação para ficar com você, esteja atento que a chance de você ser só alguém no banco para suprir necessidades e carências de alguém que provavelmente não tem interesse total em resolver a situação é muito grande. Fica a dica aí para vocês.